Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui numa transmissão do Colégio Átrio, Tati Bitati. Saudades de vocês. Que bom que é ler alguns nomes por aqui. Muito bom. Vendo aqui pessoas queridas, pessoas com quem eu trabalho, em especial a querida Maria Rita, coordenadora do Fundamental Anos Iniciais. Maria Rita, que alegria partilhar todas as crenças em educação com você, viu? Bom, estamos aqui hoje para uma transmissão, né, que vamos falar de leitura. E por que falar em leitura em um colégio como o Átrio, né? Por que essa nossa escolha, né? Porque imaginem quão importante para nós é a concepção construtivista e o quanto a concepção construtivista se realiza também através da leitura, né? Afinal, é através da leitura que conhecemos o mundo. A leitura é um portal por onde todos passamos com imaginação, com os nossos sonhos, com as nossas crenças, em busca de descobertas, em busca de nós mesmos, em busca de novos conhecimentos, mas também em busca do desconhecido. Porque as descobertas que nós fazemos ao ler um livro são tantas que é impossível enumerar, né? E como essa missão é bastante difícil, mas ao mesmo tempo bastante recompensadora, né, que é falar de leitura, que tal convidar alguém que, assim como eu, é apaixonado pelos livros, mas que fez da sua vida e da sua escolha profissional uma convivência diária com leitura. Ele vive no meio dos livros, e é o nosso amigo José Luiz Tarran, proprietário da Realejo Livros, que fica no Gonzaga, aqui em Santos, um lugar que a gente sempre passa pela porta com vontade de entrar e a gente entra, viu? Eu realizo isso toda vez que eu estou por lá. Então, eu vou chamar aqui o Zé para a gente conversar. Vai ser um bate-papo bem gostoso. Acrescentando aqui o Zé Luiz. Boa tarde, Zé Luiz, tudo bem? Boa Que não tarde, é bem, quem e está na você? livraria. Eu tenho que dar credibilidade, né, para você também, para o discurso inicial. Olha aqui, em meio aos livros. Essa você não tinha me contado, hein, amigo? Que surpresa boa. Eu estou aqui dentro trabalhando, de portas fechadas, e dei uma Uhum. pausa aqui na livraria de um homem só, agora, completando 2 meses, né, para bater esse papo com vocês. Com você, Alciele, agradeço o convite. Só vou pedir desculpas que às vezes as pessoas batem na minha porta mesmo, com tudo É. fechado, e eu vou fazer um Uhum. não para elas, assim, mas vou tentar ser simpático, sendo antipático com elas. Qualquer coisa convida, assim, faz um tchauzinho logo mais e fala, aponta o celular que a gente vai entender. Com E a gente vai certeza. participar um pouco disso, né? A nossa vida real foi para as telas, né, Zé? A gente está. Ainda bem que existem esses, vamos dizer assim, esses veículos, né, para a gente Uhum. ter os contatos humanizados através da tecnologia. Eu acho que a gente vai tendo esses prêmios de consolação em troca Uhum. da nossa saúde, segurança, né? E acho interessante a gente tirar o máximo de lições da nossa incrível fragilidade, né, Alciele? E, Sim. e tentar, no período seguinte a essa pandemia, tirar lições mesmo desse drama mundial Uhum. aí. É. A gente tem pensado muito, né, nas escolas, em educação, se de fato a gente tem um pós, né, como é que vai ser essa construção social. E muitos de nós, educadores, temos nos remetido a livros que nos formaram, que fizeram parte da nossa história de vida, né, em busca, se não de respostas, de um apacentar, né. Então, imagino que aí na livraria também tem um público que deve ter ido te procurar
está pedindo livros, né? Você está fazendo entregas, quero que você fale um pouco disso, dessa livraria que se mantém aberta. E imagino que os títulos, né, que as pessoas estejam pedindo talvez coisas que apacentem um pouco, que dê algumas respostas, né? Porque parece que todo mundo nesse momento tem muitas dúvidas e busca um pós-Covid, né? Quando talvez não exista esse pós, né? O que a gente tem é uma construção dinâmica de sociedade, de vida, e educação está imersa nisso, e imagino que a busca por títulos numa livraria também esteja mais ou menos assim. Como é que está um pouco a tua rotina e como você liga o teu cotidiano nesse cenário atual, Zé Luiz? A minha rotina, como eu te falei, eu dispensei pagando salários integrais toda a minha equipe, tá? Eles, obviamente, estão contratados, todos em suas casas, sou eu e mais 3 funcionários. Um deles vem uma vez por semana, durante 2, 3 horas, para fazer, ou até um pouquinho mais, às vezes, para fazer entrada no sistema, coisas operacionais que eu não domino tanto. Mas minha rotina está, vamos dizer assim, por um efeito colateral, revigorada no sentido do ofício do livreiro, né? Eu, na operação normal da Realejo, ela se divide em muitas frentes, né? Como livraria, editora, café, eventos, sessões de autógrafos, música ao vivo na calçada, o choro e o jazz, a produção, o contato com os autores para os novos títulos da editora, a construção anual ininterrupta do Festival Tarrafa Literária, que já está indo para a 12ª edição, e terá esse ano mesmo, já vou falar para você um pouquinho da Tarrafa de 2020. E agora, assim, você me perguntou sobre o que as pessoas estão buscando, não é? Assim, no sentido de o que ler, né? O que elas estão pedindo para ler, o que elas estão lendo. Exato, porque a educação foi para o ensino remoto, né? A gente está com a escola aberta, só que a escola tem que usar o remoto, né? E o que a livraria está usando, né? Para manter a livraria aberta e para manter a leitura viva? Eu basicamente estou mobilizando fortemente as minhas redes, né, tanto aqui no Instagram, o meu pessoal e o da Realejo, no Facebook. Eu abri meu WhatsApp público para leitores, telefone fixo, até e-mail. Eu estou aberto, paradoxalmente, de portas fechadas, mas nunca tão aberto assim, em contato com o público. E o conteúdo que eles têm me pedido, Alciele, se dividem basicamente, a princípio, em 2 grupos, vamos dizer assim. Os que querem fugir do assunto e os que querem enfrentar o assunto. Então, eu tenho recebido pedidos, por exemplo, de conteúdo muito bom, muito boa literatura, mas você vê, as pessoas pedem muito A Peste, do Camus, ou pedem o ensaio sobre a cegueira, do Saramago, que é a cegueira como uma epidemia, não é? Isso não é por acaso, né? Eu acho que é um tipo de leitor que quer, às vezes, enfrentar a realidade com a ficção, mas uma ficção que o devolva para a realidade. É um ciclo, assim, algo interessante. E já tem os outros que falam, eu não quero saber de nada disso, eu quero ler algo para me levar para longe. Quanto mais longe, melhor. Acho que isso é um grande barato, né, também da leitura, né? Te cortei um pouquinho, mas assim, a tua fala me faz pensar, quando eu estava aqui fazendo um esboço, né, a gente sempre rascunha, né? O professor sempre escreve, desenha, anota. E aí, nesses meus desenhos de pensamento, eu fui buscar o verbo ler, né? E ele está lá como um verbo que é transitivo, direto e indireto. Então, quer dizer, ele precisa de complementação para dizer o que a gente vai ler, por quê, para quem a gente vai ler, né? E, ao mesmo tempo, ele traz a seguinte definição de dicionário: percorrer a visão. E aí tem a ver com essa coisa que você traz, né? As pessoas estão escolhendo para onde elas querem olhar. Decifrar uma relação estabelecida entre os sinais gráficos. E para quem é professor alfabetizador e para quem tem filho nessa idade de alfabetização,
sabe o quanto é difícil decifrar sinais e começar a ler, né? E como é uma grande descoberta que a criança fala, uau, tô lendo, né? É um momento que parece mágico, né? E que não é, é uma construção no cotidiano, né? Você tem filho e sabe disso. E ao mesmo tempo que a gente decifra, a gente também tem que buscar significados próprios para ler, né? A gente se coloca, a nossa história entra em diálogo com o que a gente está lendo. Então, quando a gente propõe uma live, né, do Colégio Atrio, do Tati Bitati, com a ideia de os desafios da conquista de novos leitores, está aí colocado o desafio para nós que somos escola, e tem um desafio também para vocês que são livraria, né? Como é que eu conquisto novos leitores? E você trouxe aí, olhando para o cotidiano, né, da pandemia, um cenário bem interessante, né? Tem gente que quer fugir, tem gente que quer dado de realidade, que é alguma referência. E as duas coisas cabem nos livros, né? Ou seja, sempre cabe ler. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa busca humana, da leitura, da conquista, né? Dessas rodas que você abre na livraria, seja com chorinho, seja com as atividades todas, os lançamentos, e que são rodas de leitura como as que nós fazemos no colégio, né? Que é cheio de rodas de leitura, ciranda de livros, círculo de leitura, de ações para a conquista mesmo desses leitores, né? Sim, você conhece bem a gente, né? Uma frequentadora, amiga de muitos anos, você, o Newton. Talvez você já tenha percebido aqui, Ele está aqui te assistindo, aliás, viu? Um abraço para o Milton. Ainda bem que parou o futebol para não ver o Flamengo ganhar toda hora. Isso. E você certamente já deve ter notado que o nosso caminho, vamos dizer assim, para conquistar novos leitores ou tentar construir os leitores que já têm familiaridade com o ato de ler, passa pelo prazer. A gente tem uma construção de dinâmica aqui da operação da Realejo Livros, passando pela boemia, pelo festivo, pelo encontro descompromissado, não é? E acho que a minha formação também como leitor, desde menino, o início foi, talvez como vários outros, histórias em quadrinhos, né? Sempre eu tive o gatilho de ler coisas que eu queria, né? Minha mãe professora também, e recebia em casa pacotes de livros embalados, amarrados com aqueles fitilhos, né? E para mim sempre foi muito curioso ver o que chegava em casa. Chegavam pacotes, eu não sabia o que vinham nos pacotes. E meu pai também era caixeiro viajante e trazia na mala sempre alguma história em quadrinhos do fantasma, coisas antigas assim. E li Asterix, muito desde pequeno também, Calvin, por aí vai. Então, o meu percurso sempre foi algo não muito metódico, como eu sinto que eu sou até hoje bastante, um tanto desregrado, assim, vamos dizer assim, não sou muito disciplinado, mas eu também não me sinto culpado sobre isso. Eu acho que cada leitor é legal tentar se entender, se conhecer, e a partir disso ter uma relação próxima tanto com a área educacional na sua fase, né, principal, na formação de criança, e família também, claro, pais que são leitores é um facilitador enorme, e depois na vida pós, vamos dizer assim, mais formal, que a gente sai da escola, eu acho que esse apetite pessoal de cada leitor é o grande troféu. Quando eu recebo na livraria um leitor que fala, puxa, eu quero algo que eu não sei bem o que, isso é a nossa missão de maior responsabilidade, né? Porque o leitor pode fugir para sempre em trauma e nunca mais me visitar na Realejo. Mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Eu tive vários casos de você construir um leitor. Isso é uma responsabilidade grande. É importante a gente não querer forçar,
também as nossas crenças ou os nossos gostos para o nosso interlocutor, não é? E eu devolvo para você, como educadora, né? Isso é uma questão que nunca vai ter a resposta, me parece, definitiva, mas eu também tenho curiosidade de ver como os professores têm esse processo, esse percurso para construir o leitor, a criança, né? E vocês estão com bons resultados, assim, nesse caminho? Sim, para nós, assim, no dia a dia da escola, a leitura faz parte da convivência normal. Então, ela tanto está numa forma planejada, muito ligada com o currículo, né? Como a gente tem um projeto que é a Ciranda de Livros, para os pequenos, ali entre 6 e 11 anos, que é o fundamental nos iniciais, né? E os professores fazem uma pré-seleção que mistura gêneros, que mistura autores, que não busca fechar um campo, né, de leitura muito estrito, mas mais amplo, e que eles podem escolher naquela ciranda o que eles vão ler naquele momento, e diferentes crianças da mesma turma escolhem diferentes livros. E quando eles crescem, a ciranda de livros, né, no fundamental ou nos finais, né, que é o segmento que eu coordeno, se torna um círculo de leitura e vai para a disciplina de língua portuguesa. Então, ela ganha uma leitura que ganha um apoio também no trabalho de língua portuguesa. Mas isso é apenas um espaço de leitura. A gente tem projetos como, por exemplo, A Hora da Novela, em que a professora escolhe um título que eles aparentemente não conseguiriam ler sozinhos, né? Não realizariam uma leitura autônoma, porque precisa de alguns fatores de leitura, como antecipar, a criação de suspense, um vocabulário, às vezes, um pouco acima. E são momentos que, ao fazer essas escolhas, a professora cria ali toda uma mística, né? Como se fosse uma radionovela, em que ela lê para as crianças e eles têm essa degustação. E também isso serve pedagogicamente, né? Como adquirir uma postura leitora, né? Porque eles vão começar também a querer ler como a professora lê para eles. Então, são diferentes estratégias pedagógicas, mas também fazendo um pouco esse movimento que você faz aí dentro da livraria, que permita que eles apreciem, que eles, não pegando da prateleira, como eles pegam na livraria, que eles peguem do tapete colorido que a gente põe no meio da roda, ou que eles peguem das estantes dos livros da biblioteca, ou que eles levem do acervo deles de casa, e leiam na escola e comentem com a professora, ou seja, que a leitura faça parte de algo natural, que é andar pela escola e conversar com as pessoas, né? Que eles possam comentar sobre o que eles estão lendo e que a gente também tenha esse movimento, né? Porque é assim que a leitura se realiza no mundo dos adultos, né? A gente nunca deixa de comentar os livros que nós lemos, né? Eu estava até lembrando, quando eu vim para cá separar isso, eu lembrei desse livro aqui, ó, que eu comprei aí com você. A Casa de Férias. E é um livro que então, publicado pela Realejo, né? São as histórias do Senhor Valéry. E esse livro me encantou, e ele acho que traz uma provocação que muitos pais nos fazem nas escolas, e lá no Átrio também, que qual é o livro? Tem livro que é de adulto, tem livro que é de criança, tem um livro que não é recomendado para o meu filho, eu deixo o meu filho mexer livremente na estante de livros, né? É uma preocupação que a gente tenta diminuir na escola, que eu queria te ouvir, né? Se você proibir de ele mexer na estante, é lá que ele vai mexer. Então é bom tomar muito cuidado. Não é isso? Olha, ali você não mexe, é uma estratégia boa, inclusive, para falar, para ele começar a ler coisas. Se você muda os lugares da estante. Os desafios, eu acho que cada vez mais, né, Alciele, são essa multiplicação dos lazeres, né? Então, hoje existem muitos lazeres. Existe de série, o próprio Instagram, você é viciado em ver stories sem fim, stories que não faz a menor diferença você assistir ou não, né? Determinada a mulher que ganhou a maquiagem, não sei de onde, não precisa ver, né? Acho. Também acho. Ou sei lá, o jabá que o cara vai fazer do tênis que ele ganhou, isso não precisa, só que o tempo é um só. Então, é um desafio
tem tanta oferta de dispersão, não é? Uhum. Então, você é a favor de uma disciplinização, por exemplo, assim, olha, tudo bem, mas você vai ter um limite de tempo no videogame ou no YouTube, sei lá. Você acha que a Uhum. disciplina ela se apresenta em algum momento ou Uhum. você acha que o bom senso para uma criança funciona, só o bom senso? Uhum. Essa também é uma pergunta que fazem muito para a gente lá na escola, né? Você é pai, eu acho que não é o que você está fazendo. Eu estou um pouco desesperada. No, dois É meses de. desespero da quarentena, né? É 2 meses é isso. difícil. Eu acho que aí está metade da resposta. As regras precisam surgir quando elas são necessárias. Então a gente não Uhum, precisa estabelecer regras antecipadamente quando não tem problema. uhum, Então, se a criança se autorregula no tempo de jogar, no tempo de ler, e ela mesma tem uma alternância de atividades, não tem por que eu colocar um horário certo, marcado no uhum, relógio, no uhum. calendário da família, na porta da Super, geladeira, de que super horas, nene, Supernanny, super né? nene. Não tem necessidade disso, né? A gente pode construir um processo mais colaborativo, mais democrático com as crianças, tanto em casa como na escola. Mas quando não tem autorregulação, né, precisa entrar a ajuda do adulto da relação, né, seja na escola o educador, seja em casa os pais, né, e colocar Uhum, limites. E também não precisa estabelecer esse limite, essa regra unilateralmente, né, pode ser negociado. Né? uhum, Então, por exemplo, a Gabriela está colocando aqui no chat para a gente, né? Sou mãe de aluno do Atro e vejo agora na quarentena que a hora da leitura que a professora está enviando como podcast tem um importante papel de fortalecer o vínculo da professora com os alunos. Então é isso. A gente não está preocupado na escola e certamente a Gabriela não está em casa se o filho está ouvindo todo o podcast. Mas uhum, se ele tem o prazer de ouvir, que é o prazer que a gente espera na leitura, que é o prazer de eu estar aí na Realejo, pegar um livro da estante e ter você para comentar, né? O papel do livreiro, uhum. tá ótimo. A gente não precisa ficar criando regras, né? Eu acho que essa coisa do livro de adulto, livro de criança, também funciona meio assim. Eu tenho É, vários livros de criança que eu adoro ler, que são. eu também. Eu não tenho. Os grandes livros infantis ou de crianças são para todos, né? Eu lembro aqui, você mostrou Casa de Férias, tem os sapatos do Senhor Valéry também, que é da mesma coleção desse. O próprio Uhum. Mania de Explicação, né, da Adriana Falcão, lembra desse livro que Lindo, beleza? lindo. E Uma joinha. eu não consigo achar que seja só para crianças, né? Eu acho que são para Uhum. leitores mesmo, né? É. E é bom a gente não ter realmente tantas divisas, né? Tanto Uhum. rigor e Uhum. deixar mesmo pro leitor desenvolver o apetite dele, não é? Uhum. É. Se a gente pensar no processo de conquista, o que a conquista tem como característico é ser natural, né? Uhum, Então também tem uma coisa que eu acho que é a vontade de ler, né? Tem épocas que a gente não está com vontade de ler nada. Assim, eu aqui na quarentena eu vejo o Newton tá devorando a estante dele inteira de livros e eu não estou lendo quase nada nesse momento, né? cada um tem um E eu tipo acho que de. isso também tem para criança, né? É, tem muita gente que tá num padrão meio que esperando só, não está conseguindo ter muita atenção, deve estar Uhum. tendo uns quadros de ansiedade, vamos dizer assim, é, e não, só por telefone. Ah, chegou um aí, chegou um na porta. Chegou, chegou. Só por mensagem. Informo. Tchau. Ó, tá sendo super incoerente com a minha, É com a minha, isso. meu personagem. Tô te Desculpa. atrapalhando, tá vendo, Zé Eu Luiz? queria Assim não levar, dá. eu queria Mas a levar gente depois 300 leva o público exemplares. do Atro aí, porque agora está sabendo que o Zé Luiz está entregando livro. Inclusive, eu ia conversar com ele no Dia das Mães, eu nem comecei esse papo, porque ele fez 10 milhões de entregas. Né? Aliás, deixa eu te falar, tem acontecido uma coisa interessante. Os livros infantis têm saído bastante durante a quarentena. E muitos pais têm pedido orientações, né? Assim,
Claro que eu não sou, eu não tenho o preparo de um educador ou um percurso acadêmico, mas eu sou um leitor intuitivo, né? Vira-lata total. Mas aí eu tenho entregado muita coisa, muito livro infantil nesse período. E até uma escola me procurou recentemente e fez um pedido para ela estar presenteando os alunos, cada aluno com um livro, mandando para casa dos alunos esse livro com uma cartinha da escola, como um afeto assim, para os alunos e até para os professores. É curioso, né? Cada um tem a sua iniciativa, mas o mais legal de tudo isso é lembrar que o livro, o objeto livro, ele é poderoso mesmo. Ele é uma ponte entre as pessoas realmente. Claro que eu não vou demonizar o Kindle, não sou contra e tal, mas são coisas diferentes. São acessos diferentes, tem relações diferentes do leitor com a obra, né? com o objeto livro, o objeto e-reader, né? Mas o livro é imbatível, eu acho. Também acho. E tem uma coisa também que eu acho que quem tem filhos maiores, né, a partir de 13, 14 anos, começa a ver também, em alguns casos, quem mantém, né, esse hábito de leitura, conforme as crianças vão crescendo, vai observando que o filho também vai fazendo escolhas que têm a ver com as suas dúvidas existenciais, né? Então, eu tenho um adolescente filho de uma amiga que é muito interessante a busca dele por filosofia. Então, buscar autores como Thoreau, autores que falam de outro modo de vida, de outra relação com o mundo, tem muito a ver também com esse momento que nós vivemos, né? Em que a gente tem que largar um pouco dessa história do consumo, que é um valor que a gente conversa tanto, né, lá no Átrio, de a gente construir mais o compartilhamento, a solidariedade, e como valores do cotidiano, não como utopias não realizáveis, né? E acho que também tem uma busca por títulos assim, né? Além dessa coisa ou da tragédia ou da imaginação, acho que também tem uma busca ali de outros títulos que possam fazer eu buscar outra forma de viver, né? Sim, sim, as pessoas elas têm iniciativa, né? E aquilo que a gente estava conversando, esses grupos, o grupo dos que enfrentam e o grupo dos que se afastam, né, do assunto. Por exemplo, tem saído demais aqui Aldous Huxley, George Orwell, e esses autores distópicos, né? Ray Bradbury, estão todos sendo best-sellers agora aqui na realeza. E isso tudo é para a gente pensar, realmente, né? Por quê? Né? E eu falo isso para os meus filhos também, eles ficam me perguntando, pai, mas quando é que vai voltar a ser o que era? Eu falo, filho, pergunta difícil, né? Não há protocolo, a gente está vivendo, não há referenciais para nós, né? E uma coisa, um efeito colateral interessante disso tudo é que realmente a gente está vivendo a história. Nós estamos vivendo a história colada na gente, né? Agora. E será que era melhor a gente não viver essa história? Não dá para a gente também pensar dessa forma, porque é o fato, aconteceu, e agora a gente precisa realmente aprender com isso tudo. Exato. A outra construção. Eu não sei quem é das meninas que está aí da Cara Leitura, né? É um parceiro bonito que o Zé tem na Realejo, e tem a Camila Chiara como uma amiga muito querida. Ótimo. E elas estão aqui com o perfil do Cara Leitura e colocaram o seguinte pensamento aqui para nós, né? A boa literatura para a infância é, na verdade, para a infância que nos habita. Por isso, temos leituras ditas para crianças que arrebatam adultos também. Ótimo. Acho que é por aí, né? E se não tem livro para criança, né? Quer contar, Zé, do trabalho delas? Quero ser parceiro delas, hein? Eu também quero, viu, lá no Átrio. Para quem não conhece, é um projeto lindo, que as meninas leem e indicam livros
bonitos como esse daqui, olha, também comprei lá na Realejo, do Anthony Brown, o Esse livro é Gorila. maravilhoso, E é um maravilhoso, livro lindo também, que é você, a emocionante. princípio, é um livro infantil, mas é um livro com ilustrações Uhum. sensacionais, né? E que vão trazer assuntos que não são assuntos de criança, né? São assuntos de É existência incrível, humana, né? né? Eu levei esse livro para casa e li junto com as crianças. A maior Uhum, não ficou até o final, a do meio ficou, e o meu caçula se interessou, tal. Mas são 9, 11 e 13 anos, né? uhum, E, mas eu chamei todos, falei, meu, é muito bonito esse trabalho do Anthony Browne. Eu tenho outro dele aqui que eu uhum, recebi, indicado, orientado pelo cara leitura, pela uhum, Camila e Raquel, que é Tudo Muda, do mesmo uhum. autor. Mas eu não vou virar um 011 1406 pegando livros. Veja esse livro, Alcieri, vamos lá. Eu não Vamos só bater resisto, papo. eu já fiz um apilinho aqui. Eu sou neto de libanês, eu me descontrolo aqui, começo a falar de venda. Calma, calma, calma que eu já calmo. Então Opa, vamos falar de é, poesia. eu acho que é a pandemia. Poesia. É, já que o pessoal está buscando imaginário, uma coisa também que a gente busca muito ter na escola é não ler só prosa para as crianças, né? Também ler Uhum, poemas. uhum, A apresentação, né, do texto poético, né, e do poema como gênero, como uhum, algo imprescindível também. Que você uhum. percebe esse gosto pela poesia? Os pais têm ido buscar? Como é que está isso? Eu percebo mais poesia mais engajada, pelo menos aqui na Realejo, algo mais do leitor que gosta realmente de poesia. E para mim é Interessante. surpreendente. Eu acho que o leitor de poesia é muito sofisticado. É um leitor Hum, que habita, que percebe outras camadas do texto. Eu respeito demais o segmento poesia. Não sou um grande leitor de poesia, não sou, mas eu uhum, percebo e me agrada alguns poetas. Mas aqui na Realejo, é, vende. As pessoas costumam falar que poesia não vende. Vende sim. Um uhum, Manuel Bandeira, um Drummond, um Vinícius de Moraes, um Fernando Pessoa, Paulo Leminski, Hilda Hilst, né, que tem algo de poesia, algo de prosa, que é um pouco uhum, das duas. Mas é que existe também um campo, vamos dizer assim, dos poetas escritores, né, que aí é uhum. uma outra área, um segmento que é um segmento um pouquinho mais ativista, assim. Isso talvez Sim. fique um pouquinho, vamos dizer, não vá para o leitor médio, talvez. Uhum. E talvez a poesia sofra um pouco com isso, sabe? Mas digo, de chegar em mais leitores, né? Eu não sei se Ah, também a falta de bons livreiros e essa coisa muito ávida das redes ou uhum. do algoritmo que fica só mostrando as As mesmas mesmas coisas para as coisas. pessoas. E aí vira uma ditadura do gosto, né? E, Uhum. e isso pode ser extremamente ruim, porque você mata categorias, mata publicações. Mas também hoje no Uhum. mundo tem os mundos estão coexistindo, né? O mundo dos Uhum. pequenos, Uhum. valentes, né? O mundo dos grandes impessoais que atende. Agora o caminho para o livreiro, para a livraria, ela tem que tentar buscar também fora do círculo mais próximo dela, porque senão ela não vai Uhum. conseguir pagar suas contas. Então, Uhum. é um desafio a equação. Você não pode ser fechado, mas você também não quer se prostituir, ficar trabalhando só com os livros arrasa quarteirão, essas Famosos, coisas. os já procurados. Até Uhum. porque eles nascem mortos hoje, né? Antigamente, putz, eu estou falando antigamente, ó, mas assim, no século XX, Acontece, eu também já estou falando assim. no É que eu século XX, tinjo o cabelo. vou pensar nisso. Eu também estou tingindo, né? Não indico Mas, agora na quarentena, é mais um trabalho, melhor não. mas no século XX, os best-sellers, eu lembro que eles pagavam as contas da livraria.
Por quê? Uhum. Porque se preservava o preço do livro que é dado pelo editor. Quem dá o preço do livro é o editor. O livreiro, Uhum. ele é o elo entre o editor e o leitor, né? Vamos dizer Uhum. assim. Então, quando você canibaliza os preços e nascem as Amazons da vida, é, Uhum. Extra, Casas Bahia, Magazine Luiza, todo mundo vendendo livro com preço lá embaixo, você mata o preço que é dado pelo editor. Não é porque o livro é caro, é porque o livro tem um custo para ser produzido. E Sim. umas Casas Bahia da vida vai querer vender geladeira e ela usa o livro para fluxo. Então, Uhum. eu não posso culpar o leitor ele vai buscar realmente o preço, né? Mas esse Uhum. percurso está errado. Eu defendo a lei do livro como se faz na França, em outros países Uhum. mais civilizados aí, porque você tem que fazer o editor baixar o preço, não o livreiro. Eu acho que para além da situação, da relação, né, editores, livreiros e mercado vendendo livros, você está falando de uma coisa que também é currículo nas escolas, que é a ética nas relações, né, humanas. Uhum, uhum, E até estava discutindo a Ana Luísa, professora de filosofia da escola, está aqui, a gente faz um trabalho lá na escola bem bacana com o Fundamental Anos Finais de perseguir um filósofo, né? Que é algo que a uhum, Maria Rita, coordenadora dos pequenos, faz de perseguir um autor. E o uhum, propósito disso é ter essa visão da obra, né? Quando você entende a obra de um homem, você tem um respeito à obra. E eu uhum, vejo a livraria e as escolas como lugares que a gente deve ter respeito à obra. Né? Manter uma livraria de rua aberta é uma obra. Né? uhum, Manter uma escola funcionando, apesar de estar num sistema de privado, com mensalidades, etc., tem uma contrapartida que também é monetária, mas tem uma identidade, tem uma concepção, tem uma ética, né? Quando uhum, as crianças começam a observar isso nas relações entre todos nós e começam a ver os nossos comportamentos, isso também gera aprendizagem. Então, não é uhum. à toa que a gente está aqui discutindo uma escola, uma livraria, né? A gente está falando, Sim, sobretudo, de ética, né, Zé? é verdade. Alguém falou, não sei quem, que a ética hoje é um produto de luxo, que o mundo vive sem ele, sem ela, Uhum, sem a ética. uhum, Mas vamos ser luxuosos, então, vamos muito. utilizar, não é? Esse luxo, desse luxo eu não abro mão. Eu também. A Renata está aqui, diretora do Atra. Um beijo, Renata. Saudade de tomar café pessoalmente com você. E a Renata falou, já citou ali no chat, e assim como outras mães colocaram, né, professoras que estão participando, dessa questão de ler nos momentos. Né? Então, assim, abrir reunião de pais com leitura, né, que a Renata olhou o gorila e falou: a gente leu numa reunião de pais, né, na abertura. Eu acho que esse cuidado também com o outro é uma coisa que a gente tem na livraria, né? Quando a gente chega aí, tem um cuidado, né? Pô, Zé, a gente toma um café junto, né? E aí chega a Débora, chega o Canduta e vão tocar no chorinho de bolso. Assim Sim. como quando chegam os professores no Atro, né? O professor Daniel está aqui de teatro. Cada um deles, quando chega, é tão prazerosa essa relação, né? Eu acho que isso também é algo que a gente, não é à toa que a gente está sentindo falta. E falar sobre isso, né, da falta da Uhum. presença, é algo muito importante, porque a gente está aqui no digital discutindo, mas que legal será ter uma roda de conversa depois da Realejo lá no Átrio, e levar as crianças do Átrio lá na Realejo para ouvir história, Claro, né, vai dessas vai relações ser muito legal. possíveis. Vamos fazer acontecer essas aproximações aí, Uhum. depois desse período diferente que a gente está vivendo. Eu acho que o Vamos, Brasil vai ser uma vamos. maluquice depois, né, da passada pandemia. As pessoas vão se abraçar sem precisar, né? Vai ser uma coisa que o brasileiro está sendo mais penalizado. É um dos países mais calorosos, né, no mundo de É, pegar um no outro tátil, né? E a gente está tendo que é, aprender a um distanciamento. Mas eu não é sei como a coisa vai sofrível. ficar. Vai ser meio maluco, porque É, a gente não tem disciplina também, né, Alciélia? é, é, Ainda bem que está chovendo, que diminuiu o número de gente na rua. As pessoas estão andando na rua normalmente. Uma loucura é isso. isso. Não tem Essa, muito, esse, muito controle. esse,
esse é outro ponto, né? O quanto a educação faz falta, né? Porque Nossa. eu aprendi aquela frase bíblica, né? Do preciso ver para crer. Eu Uhum. entendi agora na pandemia que o ver para crer é uma situação que vem da falta de formação, né? Com Não é certeza. um fato apenas místico, né? Que está lá no texto bíblico. Não, ele é real. Porque como a gente não tem condição das pessoas verem o vírus, elas É, não muita gente não acredita e não consegue ler evidências, né? Então tinha que também tem ser. uma outra leitura que é a leitura que dá acesso, né, Zé? De entender o que Uhum. está acontecendo, entender a gravidade do momento, entender qual é o comportamento social esperado, né? É uma leitura que Uhum. também é necessária, né? Que também está Sim, na livraria, está nos jornais, está nos livros mais é a técnicos, né? Que leitura, também fazem é, é parte, né? é a leitura da realidade, não é? As Isso, pessoas não leem exato, a realidade. É isso. exato. Está E aí faltando vamos ver isso, né? como a gente vai responder a isso do ponto de Uhum, vista da saúde pública, né? Eu não sei como vai ser uhum, ah, o tempo que nós ainda vamos ficar lutando contra esses números horríveis aí do Brasil, não é? uhum, Talvez essa falta de conduta dos governantes, principalmente do governo federal, esse desgoverno, né? Talvez essa falta de conduta afete realmente, né, o, o bom caminho aí para a gente uhum, conseguir se safar num melhor uhum. tempo. Eu acho que a gente está É. demorando muito. Um texto que tem me feito sobreviver aos dias ruins é um texto do Frei Beto que ele fala muito de como a gente não deve ficar reclamando, né? Mas hoje, também olhando para a leitura, eu achei uma frase do Saramago que eu achei ótima, né? Que eu anotei para a gente aqui. A Ah, leitura é provavelmente uma outra maneira de estar em um lugar. Então, acho que o início da conversa que nós estamos tendo, né, de uns vão até a livraria ou te ligam e buscam algo para não pensar no que está acontecendo, uhum, outros, uma escola buscar livros para os pequenos, os pais buscarem os livros e irem para o mundo da imaginação junto com os filhos, né? A leitura uhum. é uma forma de estar em outro lugar, né? E de repente é necessário estar em outro lugar em algum momento do dia e pensar sobre outras coisas para a gente conseguir viver o dia, né? Isso não é Sim, fuga, eu acho que não. Eu acho que é um mergulho mesmo em outra percepção. Uhum, E é um oxigênio também, né? Quando você. E é um exercício, tudo isso junto. Quando você está uhum, mergulhando num texto, realmente você está disposto a isso, e é um exercício, uhum. requer de você. Esse é o desafio da modalidade ler. Outros É. são meio vampirizantes, né? Você pode ficar Uhum. jogado no sofá vendo uma série que você nem vai lembrar o nome da desgraçada da série. Você está achando aquilo ali ruim, mas você não tem força de É. desligar aquela porcaria do Netflix lá, que eu também me vicio fácil em séries. Não, não tem Por isso quem, que eu tô quem falando. nunca, não existe. É. Mas um livro, ele tem outro ritmo, ele te leva para Uhum. outros terrenos, né? E acho que isso sim requer da gente, eu acho que dá uma sanidade mental também, né? No meio dessas inseguranças que invadem o nosso Uhum. dia a dia hoje, você liga a Uhum. televisão para ver lá um canal de notícias, você fica um Uhum. pouco, eu fico cabreiro vendo. É. Cara, fulano de 48 anos, a minha idade. 48 anos, respirador, falar, ai meu Deus, deixa eu pegar Não, um esses você Ian. pula. É, Essa hora é a hora que é melhor desligar. Quando bate na nossa idade. nossa, outro dia 37 Olha, anos, tá, não, 37, não, mas não é a minha idade. aproveitando, mudando dessa coisa da nossa idade, a Ana Paula, professora de ciências do Átrio. Oi, Ana, tudo bem? Saudade de você. Aqui escreveu, né? Leitura, aprendizado na escola. E aí ela põe um exemplo, né, de pergunta que ela faz no cotidiano. O que você aprendeu nas aulas de ciências que te ajudaria a tomar decisões sobre a vida individual e sobre sua vida coletiva? Então, um movimento contrário, né? A gente na escola, pegando aquilo Uhum. que está lá no currículo
Tá bom, se você tivesse que levar isso para a sua vida, ou para a sua vida, com a sua família, no seu cotidiano, etc., o que que você aprendeu que te ajudaria, né? Essa Ela está formação de perguntando isso para repertório, nós? né? Ela É, está não, ela perguntando isso para apontou nós? aqui, ela pôs Ah, aqui no tá, ela chat, fez né? uma... Aham. A pe- Ana, a pergunta é tão boa que ele já está na tua sala de aula, já está querendo responder. Mas é O que boa a que você pergunta. leu recentemente aí que você levaria para sua vida? Eu acho que outro dia escrevi, eu tô criando um negócio que eu estou ensaiando há uns 3 anos e vai acontecer perto da pandemia, que é o Clube do Livreiro, que é um Ah, que clube de legal, conta pra assinaturas. gente. É um clube de Uhum, assinaturas construído um pouco naquele modelo da TAG Livros, que já tem há 5 anos, uhum, em Porto Alegre, iniciou, que é aquilo, eu vou oferecer as pessoas me contratarem e vão receber às cegas um livro escolhido por mim mensalmente. É um tá. clube de assinatura. E eu escrevi umas frases sobre o ofício do livreiro, e outro dia eu escrevi uma dessas que eu gosto muito de repetir, que é: a literatura é a verdadeira autoajuda. Eu acho que um grande texto literário, ele ajuda a gente vive emoções de personagens maus e bons, dramáticos, não precisam, cada vida que habita dentro de uma grande obra literária, ela traz para a gente também essa vivência, sem a gente ter sofrido o que o Uhum, personagem sofreu, né? sim. Então, se você me perguntar qual livro que me, que me ensinou, eu acho que a literatura me ensina muito, a ficção. Uhum, Eu vou citar aqui um para você, que é um livro que eu li uma vez, que eu não leio, eu não releio. Dificilmente eu releio livros. Eu acho que eu tenho uhum. um débito tão grande de viver numa livraria, com tantas referências, que eu falo, não, A eu tua vou. estante não acaba nunca. E assim, e isso é humildade também, a gente saber que É. não dá para a gente ser determinante, Uhum, definitivo. Não, isto aqui é assim assado. Calma, né? Tem muita coisa escrita uhum. maravilhosa que a gente não vai ler, porque não vai dar tempo, É, né? é isso. Não é que não vai dar tempo porque eu estou ocupado. Não vai dar tempo porque tem muito mais textos do que anos para a gente viver. Não dá. A gente tem que escolher e ser leve com as nossas escolhas. Mas eu vou citar para você um livro que nunca mais vou esquecer. Qual é mesmo? Não, eu estou brincando. É Um, Nenhum e Cem Mil, do Pirandello, do Luigi Pirandello, Uhum, que é um livro cômico, e ele fala exatamente sobre a ilusão de que nós somos um. O uhum, título é Um, Nenhum e Cem Mil, né? Então é um personagem que ele pensava como todo mundo pensa, que é um só, até que um dia ele se encara no espelho e vê uhum. outro. Não é Uau. ele que ele se vê. E aí ele percebe depois disso que ele é 100 mil. Ele é um para cada uma das pessoas que ele já cruzou na vida. Uhum. E esse livro, se você tiver uma leitura mergulhada nele, dá para mexer com a cabeça da gente, das nossas ilusões da nossa identidade. Por exemplo, o que a Alciele pensa de mim? Eu nunca vou saber, entendeu? E você nunca vai saber o que eu penso de você, porque uma coisa é o que a gente está conversando, outra coisa é o que É, você percebe. Não dá para é. saber. E esse Uma não, e coisa esse não dá é para saber. estudar, uma coisa é estudar empatia, outra é ler um livro de autoajuda e tentar se livrar desse sentimento, outra é a gente ter uma certeza existencial, né? E uma segurança existencial que me faz viver independente do que você pensa de mim. E aquela coisa, a gente fica sempre pensando, mas o que será que aquela pessoa pensou de mim? Não dá para É. saber, pessoal, não dá. Então esse livro, ele não deseja é, é, deixar essas impressões, é simplesmente uma obra Uhum, literária, mas uhum. é um dos, vamos dizer, dos livros que eu levaria para uma quarentena. Muito bom. Tá anotado aí, hein, gente? Pirandello. Coincidentemente eu tenho aqui, mas eu nem estou falando de vender livro hoje. Não, não, também não. Eu também estou aqui com um monte de coisa, mas também não era essa a intenção.
Zé, papo super bom. Antes que o Instagram nos expulse, eu acho que a gente pode se despedir das pessoas, né? Mas eu quero dar uma passada aqui. Estiveram conosco, né, a Ana Luísa, professora do Atro, Ana Paula, Débora Neto, que valorizou aí o pessoal do Cara Leitura, Isis, professora do Atro, muitas mães de aluno, como a Crislane, né? Mandou um beijo para você, aliás, se te Ah, conhece aí dos filhos. Tem um obrigado. Nick aqui, mãe, Viro Bido, né? Também falou da questão da ética, né? Ela também quer continuar no luxo como a gente. Márcia, querida amiga, super beijo. Nosso Rogério, que nos ajudou a divulgar, né, a live. A Uhum. Renata, que eu já citei. Então, passou aqui bastante gente, né? Fábio Que legal. Capellini, Olha aí. Tarcísio, Simão, Tárcio Simão, tem uma galera aqui. Ah, que Eu quero legal. agradecer que todos passaram aqui conosco, que tiveram esse tempo pensando sobre leitura, né? Eu acho que tem essa coisa, a gente veio conversando muito, né, no papo que antecedeu, sobre a necessidade de dar escolha, da escolha, inclusive, de não ler, né, a escolha de estar bem com isso, mas se o nome da live foi os desafios da conquista de novos leitores, é porque a gente acredita piamente nisso que o Saramago coloca, essa frase que me mobilizou muito, né, que é a necessidade de Uhum. estar em outros lugares, né? Quem está muito só em si, na sua perspectiva, se torna um egoísta, né? Uhum. E acho que isso é um papel de todo mundo que trabalha com educação, com literatura, com arte, tirar essas pessoas, em geral, desse mundo egóico, né? E fazer com que, desde pequenos, né, no caso das crianças, eles tenham mais uma sensação de pertencimento coletivo. Muito bom. É por É aí mesmo. isso. Eu agradeço aí também o convite e poder refletir um pouquinho sobre o ofício, conversar com você, me coloca em outra frequência do meu dia a dia e eu gosto. Obrigado pelo Uhum. convite. Obrigada a você. A Renata fecha aqui com a gente dizendo: um dia frio, um bom lugar para ler um livro. É isso. Lembrei do Djavan, Javaneou, Renata. Adoro essa Javaneou. letra. Djavan miou, também para mim também miou. Subiu na goiabeira. Mas ela põe aqui muito legal, delícia de dia, de papo. Faltou aqui o café. Eu também esqueci de fazer o meu, Renata. Tu vem só com água. Gente, muito obrigado pela riqueza de comentários. Foi uma delícia mesmo. Bom, Zé, obrigada pelo sim. É pelo sim que se Valeu. começa uma boa conversa. Um grande Tchau, abraço. tchau. Abraço para Tchau. todos. Boa continuação. Saúde.